E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para resolver uma integral por substituição trigonométrica. Eu tenho aqui hoje a integral de x ao quadrado dx sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos lá, só relembrando a vocês, as integral por substituição trigonométrica existem três formas possíveis. Aqui eu já coloquei a que a gente vai usar, que é da forma x ao quadrado mais a ao quadrado. Tem também x ao quadrado menos a ao quadrado e a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, com essa forma aqui, cada forma existe um tipo de substituição para x. A forma aqui da gente será x igual a vezes tangente de θ, onde esse a representa uma constante. Então, sempre aqui, o número que está aqui junto do x, a gente tem que transformar em algo elevado ao quadrado. Aqui no caso, o 4, ele é o mesmo que 2 ao quadrado. Então, no caso aqui, o 2, ele vai ser o nosso a. Então, para a gente, a substituição fica x igual a 2 vezes tangente de θ. O 2 aqui está representando o a. Então, se eu estou mudando de x para θ, então eu tenho que mudar de dx para dθ. Então, dx vai ser a derivada disso daqui. A derivada da tangente de θ é secante ao quadrado de θ, dθ, porque eu derivei em relação a θ, vezes 2, porque já estava. Pronto, com isso aqui, eu venho aqui agora substituir na minha integral. Vou fazer aqui do canto para a gente ter mais espaço. Então, essa integral vai ser igual a integral x ao cubo. X é tudo isso daqui, então eu vou colocar entre parênteses 2 vezes tangente de θ ao cubo vezes dx, só que dx é tudo isso daqui, vezes 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Isso sobre raiz quadrada de x ao quadrado, só que x é esses dois fatores, então vai ficar 2 vezes tangente de θ ao quadrado mais 4. Mais 4. Puxo a raiz aqui, pronto. Então aqui eu fiz a mudança. Agora eu tenho que fazer simplificações para a integral ficar mais fácil. Então essa integral vai ser igual. Integral. Em cima 2. Aqui é o cubo, perdão. 2 ao cubo vai dar quanto? Vai dar 8. Tangente ao cubo vai dar a própria tangente ao cubo de θ. Vezes 2 vezes secante ao quadrado de θ dθ. Em cima, já estou mudando. Embaixo, eu tenho raiz de 2 ao quadrado e tangente ao quadrado. Então, vou separar para tirar do parênteses. Vai ficar 2 ao quadrado dá 4, vezes tangente ao quadrado de θ mais 4. Pronto. Então, aqui em cima, eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar aqui 8 vezes 2, 16 e puxar para fora da integral. Então, vai ficar 16 integral da tangente ao cubo de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ sobre, embaixo observe que eu tenho um 4 dos dois lados, então eu posso colocar o 4 em evidência. Então, sobre raiz quadrada, 4 em evidência, vezes, abro parênteses, tangente ao quadrado de θ mais 1, certo? Porque se eu tirei o 4 aqui da tangente para fora do parênteses, ficou apenas a tangente. Tirei o 4 aqui para botar em evidência, então ficou apenas 1. Agora eu tenho o seguinte. Agora eu tenho que observar o seguinte. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é quem? Ele tem uma relação trigonométrica que diz que... vou colocar aqui do lado. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual secante ao quadrado de θ. Borrou aqui, mas espero que tenha dado para entender. Então, tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual secante ao quadrado de θ. Então, essa substituição aqui eu vou fazer aqui dentro da integral. Ó. Então, aqui em cima fica igual. Aqui eu tenho raiz... Vou repetir em cima. 16 integral... Deixa eu subir aqui para dar espaço. Pronto. Tangente ao cubo de θ eu ainda conservo. Tangente ao cubo de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ sobre... Aqui embaixo eu tenho uma raiz de um produto. A raiz de produto eu posso separar em duas raízes. Só que aqui eu já vou pegar logo a primeira raiz. Raiz de 4 dá 2. Eu vou botar o 2 aqui. Vezes, e a outra raiz vai ficar raiz de tangente ao quadrado de θ mais 1. Mas tangente ao quadrado de θ mais 1 aqui no canto em cima é igual a secante ao quadrado de θ. Então eu venho cá para baixo novamente e coloco secante ao quadrado de θ. Suspender mais um pouquinho, que ainda temos espaço. Então, aqui em cima eu tenho 16 sobre 2, que dá 8. Então, isso aqui vai ficar igual a 8. Integral. Em cima, eu repito ainda,
tangente ao cubo de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ sobre... Aqui embaixo eu tenho raiz quadrada de um número elevado ao quadrado. Posso cortar a raiz com quadrado e ficar apenas com secante de θ. Pronto. Aqui observe o seguinte, que agora eu tenho duas secantes, que secante ao quadrado é secante vezes secante. Então vou poder simplificar com uma de baixo. Então essa integral vai ficar igual, aqui do lado, integral de 8, eu tenho do lado de fora 8, em cima eu tenho tangente ao cubo de θ vezes a secante, tá? Secante ao quadrado dividido por secante aqui embaixo. Então vai sobrar apenas uma secante, vezes secante de θ dθ. Pronto. Então aqui agora eu simplifiquei minha integral o máximo possível. Agora eu vou fazer alguns argumentos para poder resolvê-la. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar um argumento aqui, o 8 eu conservo, integral. Essa tangente eu vou separá-la em dois fatores. Vou separar em tangente ao quadrado vezes tangente de θ. Então, como é que eu fico aqui? Eu vou ficar tangente ao cubo é o mesmo que tangente ao quadrado de θ vezes tangente de θ, certo? Eu separei em dois fatores. E a secante continua. Secante ao quadrado de θ dθ. Isso aqui é igual. Agora, uma das tangentes, no caso aqui está elevado ao quadrado, eu vou usar essa relação que está aqui em cima. Ó, abaixar um pouquinho. Essa daqui, se eu tenho que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado, então se eu isolar a tangente aqui, vai ficar quem? Vou isolar a tangente. Tangente ao quadrado de θ é igual a secante ao quadrado de θ menos 1, certo? Então eu vou usar essa relação aqui no lugar da tangente ao quadrado. Então, isso aqui embaixo vai ficar igual a 8, integral. No lugar de tangente ao quadrado, eu vou colocar secante ao quadrado de θ menos 1. Então vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1 vezes tangente de θ vezes secante ao quadrado de θ dθ. Pronto. Então agora estou fazendo alguns argumentos para eu poder transformar minha integral em uma integral mais simples. Então aqui o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma multiplicação. Então todo esse fator aqui eu posso multiplicar por cada um desses dois fatores. Então aqui é o mesmo fator, então eu posso multiplicar pelo menos 1 e pela secante ao quadrado. Então eu vou fazer aqui do lado. Então isso aqui vai ser igual a 8 integral de... A primeira parte eu vou transformar em duas integrais, uma com esse fator e outra com esse, porque eu tenho dois fatores aqui, certo? Então a primeira parte fica secante ao quadrado de θ. Agora eu estou observando o seguinte, essa secante aqui não é ao quadrado, essa secante é apenas secante de θ. Não sei de onde eu achei secante ao quadrado, perdão. Então aqui é apenas secante, tá vendo aqui? Que veio de cá de baixo eu já tinha cortado, então é apenas secante. Perdão pelo erro. Então multiplicando aqui pela secante ao quadrado de θ, eu vou ter quem? Então multiplicando pela primeira parte eu vou ter secante ao quadrado de θ, que está aqui, vezes tangente de θ, vezes secante de θ, dθ. Essa é a primeira integral, multipliquei todo esse fator por esse. Agora eu vou ter outra integral com a parte do menos 1, só que tem esse 8 do lado de fora, então 8 vezes menos 1 vai ficar menos 8, integral de tudo isso daqui vezes menos 1. O menos do menos 1 já está aqui, então eu só preciso repetir isso daqui. Dá tangente de θ vezes secante de θ dθ, aqui no cantinho. Deixa eu consertar aqui. Pronto, para se enquadrar melhor. Pronto, então aqui eu tenho duas integrais. A primeira foi com a secante ao quadrado, está aqui. E a segunda com menos 1. Só que eu multipliquei com o 8, ficou menos 8 vezes tangente de θ vezes secante de θ dθ. Aqui tem o seguinte agora, deixa eu suspender um pouquinho. Pronto, tenho duas integrais. Agora observe o seguinte, essa primeira integral a gente pode fazê-la por substituição. Por quê? Eu vou dizer aqui que u é igual a secante de θ. Então isso implica que du é igual à derivada da secante. Quem é a derivada da secante? É tangente de θ vezes secante de θ dθ. Então, isso aqui eu posso substituir aqui na primeira integral. Ó. Então, vai ficar u du, porque u eu coloco aqui na secante e du vai ser tangente de θ vezes secante de θ dθ. Então, essa integral vai ficar igual a 8 integral de u, só que secante é ao quadrado, então em vez de u vai ficar u ao quadrado du.
menos 8. Essa integral aqui é quem? Essa integral aqui é direta. Por quê? Porque aqui eu tenho tangente vezes secante, ou secante vezes tangente, que é a mesma coisa. Tangente vezes secante é a derivada da secante de θ. Vocês estão lembrados? Então, a derivada da secante de θ é tangente de θ vezes secante de θ. Então, a integral daqui vai dar a própria secante. Então, fica menos 8 vezes secante de θ, mais a constante de integração c. Então, essa integral aqui é direta, porque aqui é o inverso da secante. A derivada da secante dá tangente vezes secante. Então, a integral vai dar secante, certo? Então, essa integral aqui vai ficar u ao cubo sobre 3. Então, isso aqui fica igual a 8 vezes u ao cubo sobre 3 menos 8 secante de θ mais a constante de integração c. Só que u, quem é u, que a gente mudou aqui de preto, u é secante de θ. Então, no lugar de u vai ficar secante. Então, essa integral vai ficar 8 sobre 3 vezes secante ao cubo de θ menos 8 secante de θ mais a constante de integração c. Terminamos nossa integral. Só que agora a gente encontrou em termos de θ. Só que a integral inicial, lá no começo, deixa eu voltar aqui rapidinho, era em termos de quem? Em termos de x. Então, a gente tem que fazer toda a volta para x. Vou suspender aqui para poder encaixar outra folha. Pronto. Então, a gente vai ter que fazer toda a volta para x. Então, como é que a gente faz a volta para x? A gente faz como? Então, aqui eu tenho em termos de θ. Para fazer a volta para x, eu tenho que ver quem foi a opção de x que eu obtive lá no começo. Não foi x igual a 2 vezes tangente de θ, logo que a gente saiu com isso. Então, aqui a gente isola a tangente. Então, eu faço x sobre 2 é igual a tangente de θ. Lembrando que eu quero encontrar quem é a secante de θ para poder substituir aqui. Então, aqui, agora eu vou usar o triângulo retângulo. Então, aqui, triângulo retângulo, para poder achar quem é a secante. Eu só tenho quem é a tangente, então tenho que achar quem é a secante. Aqui o ângulo, aqui outro ângulo reto. Então, tangente de θ pelo triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto aqui vai ser o x e cateto adjacente vai ser o 2. Aqui, essa outra parte eu posso encontrar pelo teorema de Pitágoras. Vocês podem fazer. Mas eu sempre dou uma dica super importante que vai ajudar muito vocês, que a parte que vai faltar aqui no triângulo, quando a gente está fazendo a integral por substituição trigonométrica, vai ser essa parte que está aqui em cima, ó, da integral inicial. Vai ser sempre essa parte com a raiz quadrada. Então, no caso aqui da gente, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Então, aqui no triângulo retângulo, a hipotenusa que está faltando aqui, mas vocês podem fazer, mas vai ser o que está lá na integral inicial, vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Vocês podem fazer aí pelo teorema de Pitágoras para confirmar que é isso, certo? Então, como eu gosto de poupar tempo, eu já sei a resposta, que está lá no início da integral, então aqui está tudo certinho. Pronto, agora eu quero encontrar quem é secante. Só que diretamente eu posso não lembrar quem é secante, mas eu lembro que a secante de θ é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno de θ. Por que eu coloco isso? Porque o cosseno de θ é mais fácil da gente saber. Cosseno de θ não é cateto adjacente sobre a hipotenusa? Então, se cosseno de θ é cateto adjacente, então vou botar aqui. Separar aqui, então, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que no caso é o 2, sobre a hipotenusa, que é raiz de x ao quadrado, mais 4, certo? Só que, como eu falei que a secante de θ é 1 sobre cosseno, é o inverso do cosseno, então a secante de θ vai ser o inverso disso. O inverso disso não é eu inverter os fatores, então o inverso disso, a parte da raiz vem para cima, fica a raiz de x ao quadrado mais 4 sobre 2. Encontrei quem é a secante. Se eu encontrei quem é a secante, observe o seguinte, ó, agora eu posso vir aqui para a resposta e substituir. Então, isso aqui vai ficar igual, 8 sobre 3 eu conservo, 8 sobre 3, vezes, abro parênteses, secante ao cubo de θ. Secante é tudo isso, então vou colocar aqui, raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 2, elevado ao cubo, não posso esquecer, menos 8 vezes secante de θ, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre 2, mais a constante de integração c.
Pronto, aqui eu já terminei, mas ainda eu observo que eu posso fazer simplificações. Ó, 8 dá para dividir, aqui dá para fazer 2 ao cubo, então isso aqui vai ficar igual a 8 sobre 3 vezes. Aqui em cima eu continuo com raiz de x ao quadrado mais 4 ao cubo. Embaixo, 2 ao cubo, eu posso fazer 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 8. Menos 8 sobre 2 dá 4 vezes. Então, aqui 8 dividido por 2 deu 4. E a parte da raiz eu conservo, fica x ao quadrado mais 4. Mais a constante de integração c. Aqui eu simplifico, 8 por 8 dá 1, mas é o mesmo que eu cortar. Então vai ficar apenas o 3 embaixo. Então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar em cima raiz de x ao quadrado mais 4 elevado ao cubo sobre 3 que sobrou, menos 4 vezes raiz de x ao quadrado mais 4, mais a constante de integração c. Pronto, e aqui terminamos nossa integral. E é isso aí, qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima!